Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Temos diferentes histórias e momentos da vida de Paulo descritas em Atos. E uma delas é uma questão de resolver problemas políticos, ou seja, ele estava preso há mais de 2 anos, e o que faz o governador? Por não entrar no embate político com os judeus, Félix mantém. Vem um novo governador, e qual é a decisão dele? Novamente inicia um processo de julgamento, não tem nenhuma acusação que se sustenta, mas o que faz ele? Queria resolver um problema político. Paulo, diante dessa situação, pede para ser julgado por César, ou seja, ele apela para César. E o que faz o governador? Não sabe resolver o problema, tem que mandá-lo, mas não tem uma acusação realmente que possa descrever e enviar até o imperador. Mas ele precisa enviar, primeiro por causa do apelo, outra por causa era do propósito de Deus que Paulo fosse para Roma. E nós precisamos entender que muitas vezes estamos no meio de situações como essa. Mas o que faz justamente o governador? Ele pede o apoio do rei Agripa para descrever vamos dizer assim, esta acusação, uma carta que ele teria que escrever para enviar perante o imperador. Diz lá em Atos 25, 26 e 27. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso, eu o trouxe à vossa presença e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Então a gente vê justamente neste aspecto, nessa fala, que não havia nenhuma justificativa para manter Paulo preso, a não ser o propósito de Deus de que ele testemunhasse perante governadores, reis e perante o imperador. Agora, fora esses, alcançou muitas outras pessoas simples, mas pessoas poderosas no conceito deste mundo. O que a gente precisa entender são essas situações. Como faríamos e o que faríamos na situação de Paulo? Apelaríamos pela nossa libertação? Ou entenderíamos o propósito e o querer de Deus e nos submeteríamos a este processo, dando uma mãozinha para resolver o problema político, como fez Paulo ao apelar para César? A gente precisa entender isso. Compromisso com o reino, compromisso com o Pai, compromisso com a sua vontade, o seu plano e propósito está acima dos nossos desejos. Não se trata do que queremos, não se trata do que desejamos, mas de cumprirmos aquilo que é a vontade de Deus. A gente precisa entender que somos o instrumento para a expressão de nosso Deus. Que a obra de Cristo nos fez um novo ser, uma nova criatura, recebemos da natureza de Deus, estamos unidos com Deus, para que este Deus que nós conhecemos, o nosso Deus, o nosso Pai, a gente possa revelá-lo ao mundo por meio de nossas ações. Que a gente possa manifestar a sua glória e expressar a sua glória fazendo as suas obras. Revelar as virtudes de Deus é o que leva as pessoas a conhecerem a Deus. Proclamar o Evangelho implica em falar sobre e viver de maneira alinhada com o que falamos, demonstrando autoridade, demonstrando conhecimento, demonstrando compromisso. Não podemos viver neste mundo segundo a forma natural de pensar, mas devemos revelar o reino, manifestar o reino e ser instrumento de Deus neste mundo. A gente precisa crescer, precisamos amadurecer, precisamos andar na vontade de Deus e glorificar o seu nome. Mesmo que estejamos no meio de um problema político como Paulo estava. Mas o compromisso com o reino de Deus tem que estar acima de todas as demais coisas. E não estou falando de religiosidade, estou falando de uma forma de viver. Viver segundo os valores eternos, demonstrar graça, demonstrar amor, demonstrar a longanimidade, a compaixão, a misericórdia, a graça de Deus diante das pessoas. E não se preocupar com o aspecto de aonde estamos, mas onde estivermos, como
como Paulo, revelar o nosso Deus. Que a gente entenda isso, que a gente compreenda essas coisas e que possamos ser o instrumento de Deus para revelar a sua justiça e a sua vontade neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.